Eu fiz mestrado no IBICT, Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia. Isso já vai fazer bastante tempo. Ali contei a história do Alternex, o primeiro provedor de acesso brasileiro, privado, em que eu participei lá do Centro de Informação e contando todas as histórias e organizei aquilo. E dentro lá do mestrado, quando eu ia ler os textos, as pessoas diziam, era padrão, né? Era padrão, aquele efeito manada. A pessoa começava um artigo acadêmico e começava, agora que nós vivemos a sociedade da informação, agora que nós vivemos a sociedade da informação, e aí não tinha um texto que não tivesse a sociedade da informação como eixo central. Alguém inventa a ideia, né? E todo mundo começa a repetir aquilo, e aquilo então, para você estar por dentro, entre aspas, você então tem que falar que estamos vivendo a sociedade da informação. Beleza. Depois, mais à frente, fui convidado para dar aula na pós, lá na COP, e aí mudou. Ali já era sociedade do conhecimento. Nós que vivemos a sociedade do conhecimento e pá. Mais à frente, lendo aí esses livros, né, chegamos à Revolução Industrial. Agora que nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial. Depois tem lá um outro livro que fala da Sociedade 5.0. E aí você vai tendo diagnósticos futuristas diferentes. E aí eu percebi que eu estava dentro de um campo em que existem diversas escolas de pensamento, diversas maneiras de fazer o diagnóstico do atual cenário. Eu acho que existe uma unanimidade na sociedade hoje, pelo menos dos conceituadores, né? Eu não digo nem do pessoal operacional, mas os conceituadores, você vai ver os livros, todo mundo percebe, né? A mudança, uma passagem de uma normalidade para uma extraordinariedade. O Guilherme Horn, por exemplo, falando, né, do tempo em que uma empresa ficava dentro das 500 maiores, né, o tempo que ela ficava foi se reduzindo, e cada vez está ficando menos tempo. Então, são vários sintomas que você percebe que está tendo uma mudança. Você percebe isso na economia, com a chegada do Bitcoin, você percebe isso na política, com a participação muito maior das pessoas na política, nas mudanças que acontecem em todos os países. Então, a gente percebe que existe aí uma passagem de uma normalidade para uma extraordinariedade. Qual é a diferença? Então, há um consenso de que precisamos entender a mudança e que existe uma mudança e que precisa ser diagnosticada. E aí, então, nessa tentativa de diagnosticar a mudança, que a gente começa a ter diferentes escolas futuristas para fazer o diagnóstico. É uma revolução industrial, é uma revolução do conhecimento, é uma revolução da informação. E aí eu precisei, para organizar esse diálogo aí, definir dois conceitos fundamentais. O fator detonante primário e o fator detonante secundário. O fator detonante primário é aquele que dá início, né, como se fosse aquela primeira pedra que rola na montanha, e daquela pedra vem uma outra pedra e vira uma avalanche. Qual é o fator detonante primário? E aí eu estou falando do início, eu não estou falando porque que a pedra começou a rodar. Pode ser até que um leão passou lá, um leão lá da montanha, tenha passado na pedra, tenha cheirado a pedra e na hora que fez xixi, na hora de passar a pata lá, ele jogou a pedra para baixo e a pedra começou a rodar. A avalanche foi provocada pela pedra que rolou, né? Não pelo leão que fez xixi. Ele rolou a pedra e aí você então tem um negócio. Então, existe o fator causante, que foi o leão, e o fator detonante, que foi a pedra que começou a rolar. Então, a gente tem que separar e tem que fazer o diagnóstico. Qual é o fator causante? E aí a gente chegou à conclusão que o fator causante da atual mudança é o aumento exponencial
que a sociedade humana teve na população. Nós saltamos de 1 para 8 bilhões em 220 anos, e isso provoca a necessidade de fazer ajustes de sobrevivência. Beleza. Aí nós temos então um fator detonante que não está bem identificado. E aí você tem várias escolas de futuristas, de pensamentos futuristas que divergem sobre o atual cenário. Então aí a gente fez uma escolha dizendo: o fator detonante primário é a chegada e massificação de uma mídia descentralizadora. Entrando na linha da escola de pensamento de Toronto, dos canadenses, que vão mostrar que essas revoluções de mídia são recorrentes na história. E então a gente tem bases científicas mais consistentes para dizer: estamos vivendo uma revolução midiática, e a partir daí a gente começa toda uma análise de cenário. Então, o fator detonante primário é a chegada e massificação de uma nova mídia. O fator detonante secundário são as microavalanches que vão acontecendo na montanha, que vão atingindo os setores. Aí você vai dizer: existem mudanças no conhecimento? Sim. Fator detonante secundário. Fator detonante secundário. Existem mudanças na informação? Sim. Existem mudanças na indústria? Sim. Existem mudanças na política? Sim. São sub-revoluções que estão acontecendo, mas não é o fator detonante primário. São fatores detonantes secundários. Então aí a gente identifica: estamos vivendo uma revolução civilizacional. Porque aí a gente pega os fatores recorrentes e aí começa a comparar. Vamos comparar a atual revolução civilizacional com a chegada da oralidade, com a chegada da escrita, e aí a gente começa a enxergar o tamanho da disrupção que a gente está vivendo. Porque até o momento nós tínhamos, víamos trabalhando dentro de um ambiente de sobrevivência sonoro. Tudo o que a gente fazia, todas as decisões que se tomava, eram decisões baseadas em sons, que tinha a sua limitação. Uma limitação que permitia determinados modelos de sobrevivência, de organização da sociedade, que não podiam mais atender, a quantidade de gente que nós temos hoje. Então aí a gente passa desse modelo sonoro para o modelo algorítmico que a gente está vivendo com a chegada aí da uberização e depois da blockchainização, dando um salto quântico na forma que a gente sobrevive. E aí a gente pode dizer que é a maior revolução civilizacional da história dos sapiens. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.